Bom, galerinha, então chegou a hora de fazermos a correção, né, dos exercícios aí da página 186, 187, 190 e 191, tá? Vamos acompanhar aí comigo, tá? Quem não tem o livro tem as páginas enviadas aí, então vamos acompanhar aí a correção, tá ok? Na questão 4, gente, começa aí na página 186, questão 4. Calcule o volume dos paralelepípedos obtidos a partir das planificações a seguir. Então, nós temos aí, olha, a B e C. Nós vamos calcular o volume a partir de quê? A partir da planificação, tá? Então, observem bem aí. Nós temos aí as suas medidas, né, na letra A. Então, na letra A, o volume da planificação ficou a medida de 5 centímetros vezes a medida de 2 centímetros, né? E a medida de 7 centímetros. Então, é só multiplicar todas as suas medidas, tá? 5 vezes 2 vezes 7, tá? Que é igual a 5 vezes 2 vezes 7, que vai ser igual a 70. Então, nós temos aí 70 centímetros cúbicos, tá bom, gente? Na letra B, nós temos aí suas medidas, medida 3 vezes 4 vezes o quê? 6, que vai dar o quê? Então, nós temos aí o volume, que é igual a 3 vezes 4 vezes 6, que vai ser igual a 72 centímetros o quê? Cúbico. Tá bom, galerinha? Na C, gente, último item aí da questão 4, nós temos as suas medidas aí. A medida é de um cubo, né? Onde todas as suas medidas são o quê? São iguais, né? E essa medida é o quê? É 4 centímetros. Então, é só multiplicar por 4, né? 3 vezes. Então, vai ser o quê? É igual a 4 vezes 4 vezes 4, né? Então, eu tenho quanto aí? Eu tenho 64 centímetros o quê? Centímetros cúbicos, tá? Então, essa daí é a resposta aí da número 4, item A, B e C, tá? Na questão 5, preste atenção nessa questão, tá? Essa questão é grande, então tem que ler com muita atenção. Um centro de treinamento esportivo oferece aos atletas uma piscina de dimensão olímpicas, com 50 metros de comprimento. Então, veja bem, olha, a medida do comprimento da piscina é 50 metros, tá? 25 metros de largura e 2 metros de profundidade. Olha, ela é bem funda, hein? Ponto. Para encher essa piscina, são usados 6 bombas com vazão de 50 mil litros por hora cada uma. Então, vamos prestar atenção. Quanto tempo aproximadamente as 6 bombas funcionando juntas e com a capacidade máxima leva para encher essa piscina, né? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Calcular o quê? O volume da piscina, né? Calcular em metro cúbico. O volume da piscina primeiramente, né? Então, o que vai acontecer aí para calcular o volume da piscina? É 50 metros de comprimento vezes 25 metros de largura vezes 2 metros de profundidade, que é a altura, né? Então, eu tenho aí, olha, 2.500, né, metros cúbicos, né? Então, ela tem o quê? 2.500 metros cúbicos. Agora, o volume da piscina em litro, né, gente? O que a gente vai fazer aí? Né? Só multiplicar o quê? Por 1.000, né? Eu vou pegar essa medida aqui de 2.500, né? Vou multiplicar por 1.000, né? Que vou obter 2.500.000 litros. 2.500.000 litros, tá? De água, tá? Tem a capacidade desse valor aí de quê? De água. Então, a vazão das 6 bombas juntas por hora ficou o quê? Ficou 6 milhões, né? 50 mil, que é igual ao quê? A 300, o quê? Mil. Belezinha? Então, por hora, o que a gente tem que fazer por hora? É só fazer a divisão desse valor, olha. 500 mil dividido para 300 mil, né? Que eu vou ter o quê? 8,3, que é o mesmo que 8 horas, né? E 18 minutinhos.
e 18 minutos. Então, tá aí a resposta. Essa questão nós fizemos juntos em aula, tá? Então, as 6 bombas funcionando juntas leva aproximadamente 8 horas e 18 minutos, né? Então, tá aí a resposta. Na questão 6 aí, gente, uma das maneiras de calcular o volume de um objeto irregular é mergulhá-lo totalmente em um recipiente, né? Estamos aí a imagem ao lado, tá? Com a água e calcular o volume de água deslocado. Observe a altura que a água atingiu após uma peça, né, de jogo de xadrez ser mergulhada em uma caixa retangular de vidro, inicialmente com 320 centímetros cúbicos de água. Então, qual é o volume da peça de xadrez? Então, essa peça de xadrez aí, esse objeto aí, ele é o que? Ele é irregular, né? Então, para nós descobrirmos, o que a gente tem que fazer primeiro, né? Antes de calcular aí o volume da peça de xadrez, é calcular o que? O volume do recipiente, né? Calcular o que? O volume do recipiente, que ele tem 8 centímetros de comprimento, né? Ele tem 8 centímetros de comprimento, com 8 centímetros aí de largura, vezes 7 centímetros de altura, né? Que eu vou ter 448, o quê? 448 aqui, né? Centímetros cúbicos, tá? Centímetros cúbicos. Agora, para saber aí a medida do volume desse objeto irregular, basta eu pegar, olha, 448, que é a medida do volume do recipiente, né? 448, olha lá, ó. Aí o que eu vou fazer? Subtrair com a medida do objeto irregular, que é de quanto? 320 centímetros cúbicos. 320 centímetros cúbicos, tá? Eu vou obter o quê? 128 aí, ó, centímetros cúbicos, gente. Essa é a resposta do volume desse objeto que foi mergulhado, né, dentro desse recipiente, tá? E a medida do volume desse objeto, tá bom, gente? Bem, continuando aí na página 187, nós temos um exercício aí embaixo, tá? No formato de embalagens, tá? Então, na construção dessa caixa aí embaixo, seguindo esse modelo, serão usados o quê? 700 centímetros cúbicos de papel, não considerando as abas para colagem, tá? Então, considerando os modelos aí da caixa a seguir, com 1 litro, né, de capacidade, tá pedindo para quê? Para efetuar o cálculo no caderno e determinar qual deles será usada na menor quantidade de papel. Então, nós temos aí a observação aí de um paralelepípedo, né, no primeiro quadradinho. Temos aí o segundo, né, que é um cubo, nós temos aí um cubo e suas medidas, e o terceiro, o outro paralelepípedo, tá? Então, nós temos aí 3 itens aí, e a resposta correta, gente, é um cubo com as suas medidas de 10 centímetros, tá? É o que? É o cubo com sua medida de 10 centímetros. Tá ok, gente? A resposta correta é só marcar um xizinho aí, olha, no cubo, tá? Que é o item do meio, tá bom? Que é a resposta correta, tá ok? Bem, na página agora 190, né? Nós vamos ver aí aquelas revisões, né? Com relação a todo o conteúdo, né? Por a gente já estar encerrando aí o segundo módulo, né? Tá? Então, vamos ver aí o que você estudou, né? Então, tá pedindo aí, olha, a medida do espaço que o corpo ocupa é chamada de quê? Vamos botar lá, volume. Então, volume é o quê? A medida do espaço que o corpo ocupa, né? A unidade padrão da medida de volume é o quê, gente? Qual a unidade padrão da medida do volume? É o quê? É o quê? Um metro cúbico, né? Metro cúbico. É o quê? É um metro cúbico, tá? Acento ali no U. Agora, no quadradinho amarelinho aí, tá? O centímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo com
quanto de aresta, se 1 centímetro cúbico corresponde? 1 centímetro, tá? O volume da pilha de cubos ao lado é de quanto, gente? É de 9 centímetros cúbicos, tá? Então, ela tá aí do lado, então o volume é só a gente contar aí o comprimento, a largura e a altura, né? Então, embaixo aí, ó, um recipiente cujo volume interno é de 1 decímetro cúbico, né? Tem a capacidade para exatamente quantos litros d'água, né? De 1 decímetro cúbico tem a capacidade de quantos litros d'água? 1 litro d'água, né? 1 litro, tá? Um recipiente com volume de 1 decímetro cúbico, eu tenho a capacidade para 1 litro d'água, tá legal? Aí, outras equivalências entre unidades de medida de volume e de capacidade são, então, outras equivalências, né? Por exemplo, 1 centímetro cúbico, eu tenho qual a capacidade de água, de líquido, né? Eu tenho 1 ml, né? De 1 centímetro cúbico, eu tenho o quê? Eu tenho 1 ml. E 1 metro cúbico tem a capacidade para quantos litros? 1000 litros, né, gente? 1000 litros, tá? Capacidade aí de 1000 litros. Então, para determinar o volume de um paralelepípedo, nós multiplicamos as medidas do... Então, para medir, ó, determinar o volume de um paralelepípedo, nós multiplicamos as medidas do comprimento, né? Aí nós já temos aqui, olha, a largura e a terceira dimensão é o quê? Altura. Altura, tá? Então, para determinar o volume, né, aí de um paralelepípedo qualquer, nós temos que medir o quê? O comprimento multiplicar pela largura e pela altura, né? São 3 dimensões, tá? Na página 191, então, continuando aí, né, com essas revisões, nós temos aí, olha, o primeiro sólido geométrico, as suas medidas, e o segundo sólido geométrico. Então, só está pedindo para calcular o volume aí, né? Então, nós temos aí 4 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura por 8 centímetros de altura, né? Então, o volume aí ficou 8 vezes 4 vezes 2, né? Que nós temos quanto? 64 centímetros cúbico, né? Cúbico porque temos 3 dimensões, tá? E do outro lado aí, olha, nós temos o quê? Nós temos um cubo, né? Onde todas as suas medidas são iguais. As medidas desse cubo aí, suas arestas, elas medem 4 centímetros. Então, é 4 vezes 4 vezes 4, né? Que vai ser quanto aí, ó? Também vai ser quanto? 64 centímetros cúbico. Não esquecer da unidade de medida quando estamos falando, nos referindo sobre volume, com relação a volume, tá, gente? Então, aí, olha, no item abaixo aí, nós temos aí, né, os sólidos geométricos, né? Vamos calcular aí o volume das figuras geométricas espaciais, obtida com a composição de paralelepípedos, tá? Então, ela pode ser feita com auxílio de decomposição dessas figuras. Então, tá vendo aí toda a decomposição da figura, né? E embaixo aí, nós temos todas as suas medidas. Então, calculando aí todas as suas medidas aí, nós temos um volume de quanto? Nós temos um volume de 168, o quê? Centímetros cúbicos, tá? No sólido abaixo, 168 centímetros cúbicos. Tá ok, galerinha? Então, nós vamos ficar por aqui. Nós já concluímos a correção. Na próxima aula, nós vamos continuar, né? Terminar de corrigir esses exercícios que estão faltando, tá? Para que nós possamos aí fechar o conteúdo, tá ok? Um grande abraço e fica até a próxima aula.